Fala Brasil, vamos dar início a mais um módulo do nosso curso de Matemática Básica, agora entrando no assunto de equações do segundo grau. Gente, nós já vimos equações do primeiro grau, né? Agora vamos ver tudo sobre equações do segundo grau. Beleza? Muito importante, presta atenção, anota, faz as questões, mesmo o discurso de sempre, tá? Então vamos lá, sem mais delongas. Equações do segundo grau, nossa logo sempre maravilhosa, né, galera? Equações do segundo grau. Agora sim, chama-se função quadrática ou função polinomial do segundo grau qualquer função f, né? Função f de R em R. Esse R em R aqui, galera, é reais em reais, tá? Ah, sargento, eu não faço ideia que de acha isso. Calma. É que qualquer valor que tu tem de x, o teu f de x, né? O teu f de x, ele vai ser o número real, tá? Seu número real. Beleza? Deixa eu só mudar aqui a espessura aqui. Agora sim. Beleza? Então, dada pela lei da forma. Então, tá aqui, ó. A lei, né? A lei da equação do segundo grau. Beleza? Essa é a lei... Essa é a fórmula, desculpa, da equação do segundo grau, tá, gente? Em que A, B e C são números reais e A é diferente de zero. Vamos lá, gente. Então, tá aqui a tua lei que define uma equação do segundo grau, tá? Porém, todavia, contudo, o que acontece, gente? O que acontece? Por que o A ele tem que ser diferente de zero, galera? Por que o A ele tem que ser diferente de zero? Ele tem que ser diferente de zero porque se o A for zero, 0 vezes x ao quadrado vai dar o que, gente? Vai dar zero. Vai sobrar só quem? Bx mais c. E esse bx mais c aqui não vai ser uma equação do segundo grau. Por quê? O que define uma equação do segundo grau é que tem a variável x tem grau 2. O expoente da variável x tem grau 2. Segundo grau, tá? Expoente de grau 2, expoente elevado ao quadrado. Por isso que é uma função do segundo grau. Beleza? Uma função quadrática. Tá? Então, se tu corta o x ao quadrado, se tu zera o x ao quadrado, tu não vai ter mais uma equação do segundo grau. Tu vai ter uma equação do primeiro grau. Ó. Entendeu? Então, por isso que a gente tem que falar que o A tem que ser diferente de zero. Beleza, gente? E o B, então cada letrinha dessa aqui são os coeficientes, né? O A, B e o C são letras que estão no lugar de números, né, gente? São os coeficientes da tua equação do segundo grau, tá? Então é assim que nós definimos uma equação do segundo grau, gente. Como sendo f de x igual a ax ao quadrado mais bx mais c. Tranquilinho? Dominado? Tranquilo? Beleza. Ó, vou pegar uns exemplos para vocês aqui, ó. Gente, e além do f de x, tu também pode chamar, né, de y, tá? Y é igual a ax ao quadrado mais bx mais c. Então, ou pode ser o f de x ou pode ser y que pode vir representado, tá, gente? Beleza? Então, ó, uma equação do segundo grau. Exemplo, 3x ao quadrado mais 3x mais 5. Mais 5. Tá aqui uma equação do segundo grau. O A é quem? O A é 3. O B é 3 também, né? E o C é 5. De bola? Dominado? Aqui, outro exemplo. 3x ao quadrado. 3x ao quadrado. Menos 4x. Mais 1. Mais 1. Também é uma equação do segundo grau, né, gente? O A é o 3. O B é o menos 4. E o C é o 1. Tranquilinho? Dominado? Beleza. Outra. X ao quadrado menos 1. X ao quadrado menos 1. Então, aqui, o A é quem? O A é... Deixa eu dar espaço aqui. Vou botar para baixo isso aqui, né? Para vocês enxergarem. Ó, vou tirar isso aqui. Assim. O A aqui... x ao quadrado menos 1. Quem é o A? O A é o 1, né? O A sempre é o cara que está do lado do x ao quadrado. O B, tem o B, gente? Não tem, né? O B sempre é o camarada que está do lado do x, né? Do lado do x. Então, B é 0. E o C é menos 1, tá?
Então, isso aqui é uma equação de segundo grau incompleta, tá? Uma equação de segundo grau incompleta, beleza? E temos aqui, ó, menos 4x ao quadrado. Também é uma equação de segundo grau. Ah, só um? Sim. Então, ó, o A aqui é quem? O menos 4. O B, não tem B, né? E também não tem C. Tá, gente? Então, aí a nossa equação do segundo grau. Bola, dominado, gente, dominado. É isso aí, né? Raízes de uma equação de segundo grau. Galera, vamos aprender agora a resolver uma equação do segundo grau. Como é que a gente resolve uma equação do segundo grau? Tá? E vamos começar primeiro com as equações do segundo grau incompletas, que são essas aqui, gente. Tá? Que são essas aqui, ó. São equações do segundo grau incompletas. Quando que uma equação do segundo grau é incompleta, sargento? Quando tu não tem o B, quando o B é igual a zero ou o C é igual a zero. Ou os dois são igual a zero. Então, isso é uma raiz, uma equação do segundo grau incompleta. Vamos pegar o exemplo aqui, ó. Primeiro exemplo. 3x ao quadrado menos 2x, tá? Oxê. Quadrado menos 2x. Tá? Então, isso aqui é uma equação do segundo grau incompleta, porque o C é igual a zero. Tá? Beleza? E como é que a gente acha, galera, a raiz dessa equação aqui? Como é que a gente acha a raiz dessa equação? Da mesma forma que a gente faz lá na equação do primeiro grau. A gente iguala a equação a zero para poder achar a raiz. Tá? Então, vamos pegar esse 3x ao quadrado menos 2x e igualar ele a zero. Igualar ele a zero. Tranquilo? Dominado? Show de bola! E como é que a gente vai resolver? Lembra lá em fatoração, que nós já vimos, pôr em evidência, nós vamos pôr o x em evidência. Porque o x ele aparece tanto aqui quanto aqui. Então, posso pôr em evidência, né? Então, fica x igual a 3x ao quadrado dividido por x, vai dar só 3x, né? Menos 2x dividido por x, cancela o x, sobra só o 2. Igual a zero. Aí vão ser duas situações, gente. Duas possibilidades. Ou x é igual a zero, que é a primeira raiz, ou o 3x menos 2 tem que ser igual a zero. Tá? Então, essa aqui já é a nossa primeira raiz, x igual a zero. Primeira raiz é essa aqui. E a segunda? Aí tu resolve. Passa o 2 para o outro lado somando, né? Fica aqui. E o 3 dividindo, né? Fica 2 sobre 3. Então, essa aqui é a nossa outra raiz. 2/3. Então, as raízes dessa equação do segundo grau, né? As raízes são 0 e 2/3. Só lembrando, galera, equação do segundo grau, tu sempre vai ter duas raízes, porque é uma equação do segundo grau. Sempre vai ter duas raízes, tá? Duas raízes. Sempre duas raízes. Show? Dominado? Beleza. Então, achamos aqui as nossas raízes da equação do segundo grau. Então, perceba, galera, eu pus em evidência aqui, né? Primeira possibilidade, tem que ser zero. Por quê? Ó, vamos fazer a prova real aqui, gente. Se tu pega aqui, ó, x vezes 3x menos 2, né? Se tu fala que o x é zero, vai ficar 0 vezes 3 vezes 0 menos 2, né? Galera, 3 vezes 0 é 0. 0 menos 2 vai dar menos 2. Menos 2 vezes 0 vai dar 0. Não é o que eu quero? Não tem que dar 0 aqui, ó. Entendeu? E se tu substituir também, galera, o 2 sobre 3 aqui, vai dar 0. Quer ver, ó? Fica 2 sobre 3 vezes 3 vezes 2 sobre 3, né, no lugar do x, menos 2. Tá? Ó, cancela aqui com aqui, fica 2/3 vezes, aqui dá 1, né? 2 vezes 1, 2, 2 dividido por 1 dá 2, né? 2 menos 2 vai dar 0. 0 vezes qualquer coisa é 0. Tá? Então, as raízes de uma equação são aqueles valores que zeram a tua equação. Se tu substituir o zero aqui, ó, vai o quê? A tua equação vai zerar. Se tu substituir 2/3 aqui, a tua equação também vai zerar. Tá? Então, isso que são as raízes de uma equação do segundo grau. Tá? Tranquilo, gente?
Vamos lá, outro exemplo. Outro exemplo. Aqui. Depois a gente vai para completo. Tá? Ó, segundo exemplo. Tu tem x ao quadrado mais x. X ao quadrado mais x. Tá? Equação do segundo grau aqui, ó. F de x é igual a x ao quadrado mais x. Tá? Então, tu vai fazer o que, galera? Para achar as raízes, tu iguala isso aí a zero. Tu iguala isso aí a zero. Tá? Iguala isso aí a zero. Põe o x em evidência, né? Como eu falei, porque aparece o x aqui e aqui, né? Vai ficar x ao quadrado dividido por x vai dar x, mais x dividido por x dá 1, né? Igual a zero. Então, a primeira raiz, tu já sabe, é zero. E a segunda raiz, galera, é x mais 1 igual a zero. Vai ficar x igual a menos 1. Então, achamos as nossas duas raízes. Tá? Se tu substituir aqui, ó, vamos lá, vamos substituir aqui, ó, mais x. Primeiro, zero. Fica 0 ao quadrado mais 0. 0 ao quadrado mais 0 é 0. Beleza. Agora, vamos substituir o 1 agora. O 1. Fica 1 ao quadrado, menos 1 ao quadrado, né? Mais menos 1. Menos 1 ao quadrado é 1. Mais com menos dá menos. 1 menos 1 dá 0. Pronto. Tanto aqui quanto aqui, zerou a minha equação, né? E lembra que eu falei o que são... Eita, que é isso? O que são raízes de uma equação do segundo grau? São aqueles números que zeram a tua equação. Tá? Então, beleza, galera? Como achar a raiz de uma equação incompleta? Sargento, não está entrando na minha cabeça. Treina. Faz questões que estão aqui no final do cada módulo para tu realmente entender. Tá? Vou pegar um último exemplo aqui, ó. 2x ao quadrado menos 1. 2x ao quadrado menos 1 igual a 0. Opa, desculpa. Equação aqui, né? Equação. Então, isso aqui, gente, para zerar essa equação, tu tem que chamar... Para tu achar as raízes, tu tem que igualar a 0, né? Aí, dá para pôr alguém em evidência que não dá, né? Não dá para fazer pelo aquele jeito que nós fizemos anteriormente. Porque não tem o x, né? Nesse caso aqui, o b é igual a 0, né? Nos casos de cima, o c era igual a 0, né? Nos exemplos de cima. Aqui não. Aqui é quando o b é igual a 0. Então, como é que tu resolve? Tu isola o x, tá? Vai ficar 2x ao quadrado igual a 1, né? Passa esse menos 1 por outro lado, ele vai positivo, né? Fica x ao quadrado igual a 1 sobre 2. Passa essa raiz para o outro lado, fica x igual a raiz de 1 sobre 2, tá? Raiz de 1 sobre 2. Isso aqui é o que, gente? É a mesma coisa que mais ou menos raiz de 1 sobre 2. Tá? A raiz pode ser tanto mais quanto menos. Tá? Pode ser tanto positivo quanto negativo. Beleza? Que vai zerar a tua equação. Tranquilo? Mais ou menos raiz de 1 sobre 2. Tá? É importante tu saber isso, tá, gente? As raízes dessa equação é menos raiz de... é menos raiz de 1 sobre 2 e mais raiz de 1 sobre 2. Essas são as raízes da equação. Tu não vai falar que é só x igual a raiz de 1 sobre 2, não. Tá? Por quê? Porque tem duas possibilidades, tanto a raiz positiva quanto a raiz negativa. E uma equação do segundo grau, tu tem duas raízes. Tá? Tranquilo, gente? Beleza. Então, menos raiz de 1 sobre 2 e raiz de 1 sobre 2. São as nossas raízes da equação do segundo grau. Tranquilinho? Belezura? Tranquilo. Agora vamos para raiz, para equações do segundo grau completa. Tá? Duas possibilidades para tu resolver, gente. Fórmula de Bhaskara ou some-produto. Fórmula de Bhaskara ou some-produto. Primeira forma de achar, fórmula de Bhaskara. Fórmula de Bhaskara. Como é que é a fórmula de Bhaskara, gente? x1, 2, né, que são as duas raízes, é igual a menos b mais ou menos a raiz de delta sobre 2a. 2 vezes a. Essa é a fórmula de Bhaskara, tá, gente? Aí, a primeira raiz é o quê? É menos b mais a raiz de delta sobre 2a. Tá? E a raiz 2 é menos b menos a raiz de delta sobre 2a. Beleza? E quem
Quem é o delta? Quem que é esse delta aqui, gente? É b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Tá, galera? Então, esta é a fórmula para tu achar as raízes de uma equação do segundo grau completa. Completa, tá? Tu utiliza a fórmula de Bhaskara. Tu utiliza a fórmula de Bhaskara para achar as raízes de uma equação do segundo grau completa. Tranquilo? Beleza? É isso aí. Essa é a fórmula. Sargento, pelo amor de Deus, não entendi nada. Calma, vamos entender agora. Vamos entender agora. Vamos lá. Primeiro exemplo. Primeiro exemplo. X ao quadrado, né? X ao quadrado menos 5x mais 6. Tá? Mais 6. Então, isso aqui é a nossa equação do segundo grau completa, quando tu tem todos os coeficientes, né? Tanto A, quanto B, quanto C. E aí tu utiliza o quê? O primeiro jeito de resolver uma equação do segundo grau. Tu utiliza a Bhaskara, né? Então, para tu achar as raízes de uma equação do segundo grau, tem que igualar a 0. Aí tu utiliza a fórmula de Bhaskara, né? Como é que fica a fórmula de Bhaskara? Só puxão para baixo. Fica o quê? X, 2, né? É menos b mais ou menos a raiz de delta sobre 2 vezes a. Tá? Então, primeiro, menos b. Quem que é o b? É o menos 5. Então, bota menos 5. Mais raiz de delta. Delta nós vamos achar depois. Sobre 2 vezes a. Tá? Esse delta vamos até deixar em branco aqui, ó. E a raiz 2. O a é quem, galera? O a, aqui, ó. Quem que é o A? É 1, né? O A aqui, ó, é 1. Então, 2 vezes 1. E aqui embaixo, menos B, né? Que é o menos 5. Menos a raiz de delta. Vou deixar o delta aqui. Raiz de delta sobre 2 vezes 1. Beleza. Falta a gente achar quem? O delta. Vamos achar o delta? O delta é o quê? O delta é B ao... B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Tá? Quem que é o B, gente? Quem que é o B? O B é o 5, né? É o menos 5, na verdade. Então, fica menos 5 ao quadrado menos 4 vezes A. Quem é o A? É 1, né? Quem é o C? O C é o 6, ó. Vezes 6. Tá? Então, fica como isso aqui, gente? Delta é igual a menos 5 ao quadrado dá 25. Menos 4 vezes 1 é 4, vezes 6, 24. Logo, o delta vale 1. O delta vale 1. Tranquilidade? Então, no lugar do delta aqui, galera, no lugar do delta, nós botamos 1. Tá? Fica como? Aqui em cima. Menos com menos dá mais, vai ficar 5 mais. Qual é que é a raiz de 1? É 1, né? Sobre 2. Isso vai dar o quê? 5 mais 1, 6. Sobre 2, isso vai dar 3. Achamos a primeira raiz. A segunda, 5 menos 1 sobre 2. Fica 4 sobre 2. Isso dá 2. Achamos a segunda raiz. Entendeu, gente? Como é que faz por Bhaskara? Tranquilo, né? Tranquilo. Então, as raízes dessa equação do segundo grau são 2 e 3. Tá? Tranquilinho? Dominado, gente. Dominado. Vamos para mais um exemplo. Vamos para mais um exemplo. Para mais um exemplo. X ao quadrado. X ao quadrado menos 2x menos 3. Né? Menos 3. Tá? Então, essa aqui é a nossa equação. Sempre esqueço de botar o f de x, né? Vou botar aqui. Então, é x ao quadrado menos 2x menos 3. Beleza? Tranquilo? Então, vamos lá. Achar as raízes. 1, 2, né? Então, fica menos b mais ou menos a raiz de delta sobre 2 vezes a. Tá? Primeiro, vamos lá. Menos b. Quem que é o b? É o menos 2. Mais raiz de delta. Vamos botar aqui. Vamos calcular depois. Sobre 2 vezes a, que é 1, né? Embaixo a mesma coisa. Menos b. Agora menos, né? Utilizamos já o mais, agora o menos. Raiz de delta sobre 2 vezes a. Tranquilo?
Vamos achar o delta? Vamos achar o delta? Vamos lá. Então, delta é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Então, delta vai ser o quê, gente? B ao quadrado. Quem que é o B? O B é o menos 2. Então, fica menos 2 ao quadrado menos 4 vezes a, que é o 1, vezes c, que é o menos 3. Tá? Fica como? Menos 2 ao quadrado é 4. Menos com menos, mais 4 vezes 3, 12. Vezes 1, né? 4 vezes 3 vezes 1 dá 12. 4 mais 12, 16. Achamos o delta. Aí substitui aqui. Vai ficar menos com menos dá mais. Raiz de 16, galera. Raiz de 16. Quanto que é a raiz de 16? Raiz quadrada de 16. É 4, né? Sobre 2. Então, isso aqui vai ficar 6 sobre 2, que vai dar 3. Impressionante, deu o mesmo resultado. Tá? E aqui, menos com menos dá mais. Quanto que é a raiz de 16? 4 sobre 2. 2 menos 4 dá menos 2. Né? Sobre 2. Menos 2 dividido por menos 2 dá menos 1. Então, achamos as raízes da tua equação do segundo grau. Se tu substituir essas raízes aqui na equação, tu vai perceber que a equação vai zerar. Vai zerar, vai dar zero. Tá? Por isso que a definição de raiz é o quê? As raízes são os valores que zeram a tua equação do segundo grau. Ou da tua equação, né? Tanto do primeiro quanto do segundo grau. Show de bola? Tranquilinho, gente. Dominado, tranquilo, né? Muito de boa isso aí. Então, essa é a primeira forma de resolver a equação do segundo grau. Só que temos outra forma, que é a soma e o produto, galera. Soma e produto é um pouco mais rápido fazer por soma e produto. Ah, sargento, eu sempre consigo fazer por soma e produto? Não. Vai ter vezes que a gente não consegue, vai ser mais difícil. Aí tu utiliza o Bhaskara. Outras vezes não, outras vezes é mais fácil tu utilizar soma e produto para tu ganhar tempo. Tá? Então, vamos resolver as mesmas questões que nós fizemos lá em cima, só que agora por soma e produto, tá? Então, x ao quadrado menos 5x mais 6. Tá? Mais 6. Então, tá aqui a tua equação do segundo grau. Vamos fazer por soma e produto. Qual que é o objetivo, galera, da soma e do produto? É tu achar tuas raízes, de forma mais fácil, tá? E qual que é a fórmula da soma? A soma é menos b, anota, sobre a, e o produto é c sobre a. Mas o que é a soma, gente? A soma é o quê? A soma das raízes, tá? Raiz 1 mais raiz 2. Tem que dar menos b sobre a. E o produto, o nome já diz, é a multiplicação, né? É a multiplicação das raízes, que é c sobre a. Tá? Tranquilo, gente? Beleza. Então é o seguinte, o que acontece? O que acontece na soma e produto? Tu tem que pensar, isso aqui é as fórmulas que tu tem que anotar, tá? Que são as fórmulas que tu tem que anotar. Beleza? Que são as fórmulas que tu tem que anotar para tu resolver uma equação do segundo grau ou soma e produto. Bola? Vamos lá. Então vamos resolver, vou até apagar aqui, ó, para não atrapalhar a gente. Vamos resolver essa nossa equação aqui. Então x ao quadrado menos 5x mais 6. Então, tu tem que pensar em dois números que somados d menos b sobre a e multiplicados de c sobre a. Tá? Que são as nossas próprias raízes. Ó. As próprias raízes. Vai dar a soma e o produto. A soma, menos b sobre a, e o produto, c sobre a. Tá? Então, tem que pensar dois números que somados de menos b sobre a e multiplicados de c sobre a. Quem que é o B, galera? Quem que é o B? O B é o menos 5. Quem que é o A é 1. Tá? Menos com menos dá mais. 5 dividido por 1 dá 5. Então, aqui vai dar 5, né? E o produto, C sobre A. Quem que é o C? É o 6. Quem que é o A? É o 1. 6 dividido por 1 dá 6. Tá? Então, a nossa soma, vamos até fazer aqui do lado. A soma é menos B sobre A, que vai dar o quê? Menos o menos 5. Sobre 1, isso vai dar 5. E o produto é C sobre A, que é 6 sobre 1, que é 6. Tá? Então, botamos aqui. Agora tem que pensar, galera, em dois números que somados de 5 e multiplicados de 6. Qual que é o bizu? Fatoral 6. Fatoral C.
sempre fatora o C, gente. O C, sempre fatora o C. Te ajuda bastante. Fatora o C. Então vamos pegar aqui, ó. Vamos fatorar o C. Ó, vamos fatorar o C aqui, ó. O C, né? É 6 rima, mas fatorar. Então dá por 2, que dá 3. Dá por 3, que dá 1. Aí tu pensa. Nesses fatores primos aqui. Se tu multiplicar esses dois, tu sabe que dá 6, né? Então se tu botar aqui 2 e 3... Se tu multiplicar, tu sabe que dá 6. Mas se tu somar 2 com 3, vai dar 5? Vai. Então, achamos as nossas raízes da equação do segundo grau. Quais são as raízes? 2 e 3. 2 e 3. Soma em produto. Tranquilo, gente? Recapitulando. Então, tem que pensar em dois números que somados de menos b sobre a, né, que é a soma, e multiplicados de c sobre a, que é o produto. Nós achamos aqui dos dois. Aí o bizu fatora o C. Fatorando, tem uma chance maior de achar esses dois números. Achamos, ó. 2 e 3. Ah, sempre quando eu fatorar vai dar? Não, aí tu vai ter que fazer artimanhas matemáticas ali. Tá? Vamos ver nosso segundo exemplo. Nosso segundo exemplo é x ao quadrado menos 2x menos 1. Tá? Menos 1. Beleza? Então, para tu achar as raízes dessa equação, tu sempre iguala a 0, né? Sempre iguala a 0. Aí, soma. A soma tem que ser o quê? Menos b sobre a e o produto c sobre a. Quem que é o b? É o menos 2, né? Sobre a, que é 1. Menos com menos dá mais, isso que vai dar 2. E o produto menos c, né? Sobre a, que é 1. Isso vai dar menos 1. Beleza? Então tem que pensar em dois números que somados dê 2 e multiplicados dê menos 1. Aí que eu digo, galera, aí é que eu digo, nem sempre dá para fatorar basicamente esse cara aqui e achar. Nesse caso não dá, né? Nesse caso não dá. Não dá para fatorar, porque o 1 é o próprio 1, né? Então não tem como. Beleza? Então tem que pensar em dois números que somados dê... Opa, deu alguma coisa errada? Ah, tá. Aqui não é... Pera aí, galera. Aqui não é menos 1, né? Viajei aqui. Pera aí, que eu viajei. Recapitula aí, recapitula tudo. Eu viajei. Aqui não é menos 1. Tá? Aqui é 3. Tá? É 3. Tá? Então, a mesma coisa. Pensar em dois números que somados dê quanto? Vamos ver. Menos 2... menos o menos 2 sobre 1, isso vai dar 2. E multiplicados de menos 3 sobre 1, isso vai dar menos 3. Tá? Eu tenho que pensar em dois números que somados de 2 e multiplicados de menos 3. Então, como eu falei, nem sempre dá para a gente fatorar o C aqui, ó. Nem sempre dá para fatorar o C para saber quais são esses números. Aí tu tem que pensar. Vamos lá, pensa aí, dois números que multiplicados dê menos 3. Sempre trabalha com a multiplicação primeiro. Só pode ser o próprio 3 e o 1, né? A única forma de uma multiplicação de um produto dar 3 é se for 3 vezes 1. Pensa aí, não existe nenhuma possibilidade de uma multiplicação dar 3. Até existe com o número quebrado. Por exemplo, 2 terços. Desculpa, 2 terços não. 9 terços. 9 terços não faz sentido, né? Não tem, tá? Deve ter, mas não vamos pensar agora. Então, única possibilidade, 3 e 1. Beleza, 3 e 1. Só que se tu somar 3 vezes 1, vai dar quanto? Vai dar 3, né? O nosso resultado tem que ser menos 3. Então, um dos dois tem que ser negativo. Tá? Se a gente botar o negativo aqui, ó, menos 3 vezes 1, vai dar menos 3, beleza. Mas se tu somar menos 3 com mais 1, vai dar menos 2. Então, não vai dar a soma aqui. Logo, o sinal de negativo ele tem que ser do 1. Ele tem que ser do 1. Porque se tu multiplicar, gente, 3 vezes menos 1 vai dar menos 3, beleza. E se tu somar o 3 com mais o menos 1, se tu somar, isso vai dar quanto? Mais com menos dá menos. 3 menos 1 dá 2. Opa, 2 positivo. Tá? Entenderam? Então, esse negativo ele tem que ser do 1. Achamos as raízes da equação. Tá? Achamos as raízes da equação. Menos 1 e 3. Menos 1 e 3. Sargento,
Fácil demais. Achamos o mesmo resultado aqui de cima, ó. Menos 1 e 3, né? E 2 e 3. Menos 1 e 3 e 2 e 3. 2 e 3 e menos 1 e 3. Perceberam, gente? Então, as duas formas de tu resolver uma equação de segundo grau, por soma em produto ou por Bhaskara. Tranquilo? Dominado. É isso aí. Tu achou tuas duas raízes. Tá? Galera, antes da gente finalizar essa aula, vamos fazer o estudo do delta rapidinho aqui, gente. Toda vez que tu vai resolver uma equação de segundo grau por Bhaskara e o teu delta for igual a zero, ou se a equação, se o enunciado da tua prova te falar, peraí, antes de eu te falar isso aqui, ó. Toda vez que o teu delta for igual a zero, tu vai ter duas raízes iguais. Duas raízes iguais, tá? Toda vez que o teu delta for maior que zero, tu vai ter duas raízes diferentes. Tá? E toda vez que o teu delta for menor que zero, tu não vai ter raiz. Tá? Então o delta, ele te dá a quantidade de raízes, se elas são iguais, se elas são diferentes, tu não vai ter raiz. Tá? Então se o enunciado te fala, aquela tua equação tem duas raízes reais e iguais, tu já sabe então que o delta é igual a zero. A tua questão tem duas raízes reais e diferentes, então tu sabe que o teu delta é maior que zero. Não tem raiz, sabe que o delta é menor que zero. Beleza? Esse é o estudo do sinal de uma equação do segundo grau. Nós vamos utilizar isso depois lá nos probleminhas. Bola? Tranquilo? Gente, então vamos encerrar essa nossa aula agora, né? Quase 40 minutos de aula, mas é muito importante tu entender realmente esse conteúdo, tá? Para tu avançar mais na parte de matemática básica. Show, valeu e até a próxima aula.